Olá, pessoal, tudo bem? Hello. Só aguardando um minutinho. Oi, Cláudia. Oi, Mauro. Oi, Lucas. Oi, Carla. Deixa eu colocar aqui. Tá. Oi. Fala, Cris. Agora eu tô te vendo. Tudo bem? E E aí, tudo você, como jóia? tá? Tudo Tudo certo? certo Também pra está me você? escutando bem aí? Tá de boa? Então tá bom. Então Tá agora tranquilo vamos também começar aqui. oficialmente a live. Esse Aí, show de comecinho bola, vamos fica nessa. meio nebuloso sempre, porque a gente fica arrumando, ver se tá tudo certo. Então vamos Não, lá. Bom, normal, Murilo, normal. eu vou me apresentar primeiro, só para quem não me conhece, tá? E depois eu vou pedir para você se apresentar, tá? Eu sou a Cristina Beleza, beleza. de carreira, há 5 anos, e hoje eu tenho aqui o Almeida, que é meu Instagram, para seu trabalho, e hoje a gente vai conhecer a história do que também foi meu cliente, mas vai conhecer mais a história dele hoje. Ele fez a transição, né, Murilo? E vou passar a palavra para você. Ô, Cris, não sei se é só aqui comigo, mas tá dando umas Ah, cortadinhas para na mim tá bem. voz. Deixa eu ver. Na sua tá cortando um Tá. pouco pra mim. Na hora que você fala, vai dando uma Eu tô cortadinha. me escutando. Eu falo, eu escuto o meu som da sua câmera. Ah, Ah, entendi. É porque eu eu tô também sem tô fone falando. aqui. Tá dando pra entender? Tá? Então tá bom. Tá sim. Tá sim. Beleza. Então, me apresentando, né? Sou o Murilo. Eu sou formado em sistemas de informações, fiz uma pós-graduação em administração de empresas. Posso Pode começar a ser, contar pode já, ser. Cris? A Conta um pouco. partir do. Você Porque viu me procurar naquela época? O que que você tá buscando pra sua carreira? tá, beleza. Então, o que, que rolou? Como eu falei, eu sou formado em TI, em sistemas de informações e em administração, e desde o final da faculdade, eu comecei a fazer estágio, e desde então eu estava trabalhando na mesma empresa, que eu fiquei quase uns Uhum. 10 anos trabalhando nessa empresa. E aí aconteceu que lá pro sétimo ano, mais ou menos, quando eu já estava na empresa, eu comecei a ficar meio insatisfeito com a minha carreira, com algumas coisas que estavam acontecendo, assim, pessoalmente, para mim, e eu estava sentindo que eu queria fazer alguma outra coisa, né? Então eu tinha muito esse sentimento de querer fazer alguma outra coisa, mas eu não sabia de fato o que seria essa outra área ou essa outra atividade. Eu não sabia se só mudar de empresa ia resolver a situação, eu Uhum. precisaria mudar de atividade. Então eu tinha essas dúvidas. Nesse meio tempo, eu cheguei a fazer alguns cursos dentro da área de TI, então eu fui estudar, falei, ó, deixa eu ver se front-end, a parte de desenvolvimento, é para mim. Então eu fiz um curso de front-end, fiz um tempo, não engajei muito, falei, putz, não rolou legal, né? Então talvez não seja isso. Aí eu falei, tentei, eu fiz outra tentativa, fui estudar Analytics, né, Core BI, essas coisas. Também estudei por um tempo, também não engajei. Falei, putz, talvez tenha que ser outra coisa, né? Talvez outra área, ou talvez outra atividade dentro da área de TI que eu até então não sabia. E aí, em 2019, no começo de 2019, eu já estava com essa vontade de fazer essa insatisfação que eu estava, né? E aí, em 2019, eu falei, meu, esse ano eu preciso
dar um jeito nisso daí, né? Porque eu já tinha tentado algumas coisas que não tinham dado certo, já tinha lido vários livros de desenvolvimento pessoal para ver se eu achava alguma alternativa, né? E não estava vendo nenhuma luz assim. E aí, em 2019, foi que eu decidi te chamar para a gente fazer o processo de coaching de carreira, né? Para ver se ao final do processo eu teria algumas opções mais claras de quais atividades que eu poderia fazer. Perfeito. E então, foi assim que começou, né? Legal. E veio dessa satisfação e não saber o que o mercado chegou a procurar, a ver alternativas, então é muito bacana, porque às vezes as pessoas se perdem neste momento, né? Você procura, mas você não encontra algo muito interessante. Então, tem algumas pessoas que a pessoa ela está fazendo um trabalho, mas ela fala assim, putz, se eu tivesse tempo eu ia trabalhar com aquela outra coisa, né? A pessoa já tem uma paixão por alguma outra área. E eu não tinha isso, eu não fazia ideia, entendeu? O que eu gostaria de fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer, mas o que eu iria fazer eu não tinha ideia, não passava pela minha mente, eu tinha várias possibilidades. Perfeito. E como que foi o processo para você, assim, dos pontos que mais te marcaram e você falou, isso eu lembro até hoje? O processo, ele é em algumas etapas, né? E acho que a etapa mais marcante que eu lembro foi um momento que a gente mapeou todas as minhas características e aptidões, né? E aí, acho que saiu aqui umas 8 características, uma coisa assim. E aí você falou para mim assim, agora você tem que pegar essas características e começar a listar várias possíveis profissões que você acha que vão atender as suas características. Por exemplo, 2 delas é criatividade e aprendizado, né? Então eu gosto sempre de estar estudando alguma coisa nova e se for alguma tarefa que envolve criatividade, é melhor. Então eu tinha que tentar pensar em profissões onde eu conseguiria trabalhar essas características, né? E aí eu lembro que no caderno eu comecei a listar várias alternativas e eu ficava muito preocupado também, preocupado não, mas era um pensamento que rolava, tipo assim, pode ser que caia uma área que eu me interesse que seja totalmente diferente da área de TI e eu não vá aproveitar nada do meu background, né? Ou não, pode ser que seja alguma coisa dentro da área de TI que eu consiga aproveitar e faça sentido. Se fosse alguma área diferente, putz, a curva de aprendizado seria muito maior, porque talvez eu ia ter que fazer uma outra faculdade, algum outro curso mais longo, né? Então, essa era uma coisa que passava também pela minha cabeça. Então, essa parte foi bem marcante que eu lembro. E aí, uma dessas profissões que eu estava listando foi justamente a área de UX, que eu já conhecia bem superficialmente, já tinha visto bem rápido, assim, em algum momento. E aí eu listei, eu falei, putz, eu lembro que essa área, quando eu conheci tempos atrás, eu lembro que me gerou um interesse. Mas aí, naquela época, eu lembro que eu conheci a área, fiquei interessado, mas aí acabei não indo muito atrás. E aí, nesse momento de coach, eu falei, vou dar uma olhada de novo nessa área, porque eu sei que é uma área que envolve tecnologia, criatividade, e meio que casava assim, com todas as características e aptidões que eu tinha, né, que eu tenho. E aí eu comecei a pesquisar sobre a área, fiz uma pesquisa rápida e falei, Cris, lembro que na próxima sessão eu falei, Cris, eu acho que eu descobri a profissão, né, a área que eu me interessei aqui, que eu acho que faz sentido. E aí eu te falei, ó, na área de UX. E aí, eu acho que isso que eu te falei, acho que já era a nossa última sessão, se eu não me engano. E aí, antes de comprar, de fazer um investimento pesado mesmo de curso, de educação, eu lembro que eu comprei um curso bem barato, eu acho que era na Udemy, tipo R$30, um curso bem introdutório. Assim, falei, vou fazer esse curso aqui rapidinho, só para ver como é que é, só para testar, para sentir. Se eu engajar, se eu sentir que é isso mesmo que eu tô achando interessante, beleza. Aí eu vou investir num curso um curso maior e mais caro. E quando você
foi buscar esse curso maior, mais caro? Como você achou esse curso? Você conversou com pessoas, fez networking? O que você fez para descobrir se aquele era o curso? Legal, boa pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que eu sabia muito bem o meu estilo de aprendizado, então eu sabia que tipo de curso dava certo para mim e que tipo de curso não dava certo. Por exemplo, considerando que eu estava mudando de carreira, que eu ia mudar de carreira e eu ia aprender uma coisa do zero praticamente, eu precisava ter um curso que tivesse uma mentoria assim para a pessoa me falar se eu estou indo bem ou não. Um curso só de aula gravada, onde você simplesmente assiste às aulas, faz o exercício e passa no módulo, eu ia fazer, ok, mas a qualidade, acredito que eu não ia aprender tanto quanto eu fazer um projeto no curso que eu fiz e a pessoa me dá um feedback, tipo, isso aí que você fez, dá para fazer melhor, então não é muito bem por esse caminho que você está fazendo, né? Dá para fazer diferente. Então, essa mentoria foi uma coisa que eu busquei quando eu estava pesquisando cursos. E também eu estava buscando cursos que tinham muita parte prática, não tanta teoria. Obviamente que tinha teoria, mas não só. Mas também que tivesse muito trabalho prático para ser feito, né? Porque é com a prática na área de UX que a gente vai ganhando mais experiência, né? Então aí eu sabia dessas minhas características já. Comecei a fazer uma pesquisa na internet normal, listei algumas possíveis escolas e aí eu comecei a mandar mensagem para a galera no LinkedIn, que eu sabia que estudava lá. Conversei com uma galera, pesquisei bastante gente mesmo. E aí acabei escolhendo uma opção aí que acredito que para mim foi uma das melhores alternativas que eu fiz das escolas que eu tinha E depois disponível. o curso foi, né? Foi quase um ano. Na verdade é um curso longo, é um curso bem extenso mesmo, de coisa de 2, 3 anos, assim, até você É que eu finalizar lembro ele que em 100%. 2020 você se fechou. Eu falo assim, por ele estar, porque você pegou e falou assim, Realmente. eu vou estudar isso aqui. E todos os horários que você tinha, você dava uma estudada. Você focou, né? É, o processo de Bom, estudo, pode falar sobre pode, o processo de estudo, eu tenho alguma pode coisa falar. para É fazer até sobre a... interessante porque você tem método. Você também buscou sua melhor forma. Acho que da mesma forma que você falou do seu aprendizado, sua organização também foi a forma como você se organizou e se estruturou para disso, né? Porque você não sai do emprego para fazer o curso durante o emprego que você para depois virar. Sim, sim, sim. Sim. Então, eu lembro que eu comprei o curso, esse curso maior, um investimento maior, em outubro de 2019. E aí, eu queria fazer uma rotina de estudo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia seguir uma rotina de estudo séria, de estudar todo dia certinho. Por quê? Eu tinha muito compromisso. Eu trabalhava em outra cidade, eu tinha aula de inglês também em outra cidade, 2 vezes na semana. Aí eu Não, tocava, tenho banda, né? Então tinha vários compromissos e eu não conseguia. Eu acabava deixando para estudar nos espaços que eu tinha livre. Só que muitas vezes não sobrava tempo. Então, acho que por uns 5 meses, eu estudei assim, tipo, consegui fazer os projetos do curso, mas muito com aquele sentimento, tipo assim, eu acabava o projeto e falava, putz, dava para ter feito melhor, dava para ter me esforçado. Eu sentia que eu não estava indo assim, uhum. até no meu limite assim, de qualidade nos estudos. Né? E aí, o que aconteceu foi que em março de 2020 começou a pandemia. Né? E aí eu falei, É a agora hora. é o momento que eu preciso, se não for agora, não vai ser nunca mais, entendeu? Porque eu me peguei numa situação que todos os meus compromissos tinham sido cancelados, literalmente, então não tinha mais aula de inglês, não tinha mais show, não tinha mais ensaio de banda, não dava mais para sair por um tempo,
E eu só tava saindo de casa para trabalhar nessa época. E eu falei, meu, se eu não estudar agora, eu não vou conseguir estudar. Se eu não conseguir focar agora, eu não vou conseguir focar nunca mais, né? E aí eu lembro que no começo da pandemia, já quando deu o lockdown, eu comecei a estudar à noite, depois do trabalho. E aí, depois de umas 2 semanas mais ou menos, eu vi que não estava rolando também. Porque eu chegava em casa, aí eu chegava cansado, ou tipo, acontecia algum imprevisto, eu precisava ter ficado mais tempo na empresa e tudo mais, e acabava furando, não conseguia manter uma corrente na semana assim, de dias seguidos estudando. Aí eu falei, pô, se eu preciso. A parte de estudar era prioridade para mim. Então, essa tarefa eu precisava arrumar um jeito de garantir que eu iria fazer isso independente do que acontecesse no meu dia. Então, eu entendi que se eu deixasse para estudar depois do trabalho, a probabilidade de eu falhar na minha sessão de estudo era muito maior. Então, eu passei a sessão de estudo para de manhã. Então, eu comecei a acordar às 4 horas, por um longo período, assim, para conseguir estudar. Eu lembro que eu entrava no trabalho às 7, então eu acordava às 4 e fazia uma sessão de estudo. Essa sessão de estudo também foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo, porque eu nunca tive o hábito de estudar com constância, estudar todo dia. Por exemplo, igual as pessoas que estudam para concurso, né? As pessoas são super regradinhas e tudo mais. E eu nunca tive isso, eu sempre estudei bastante, mas era curso esporádico, curso de final de semana, não era uma coisa que eu precisava realmente fazer certinho todo dia, né? E aí eu lembro que o primeiro dia que eu falei, meu, eu vou acordar 4 horas da manhã, no dia seguinte, vou arrebentar aqui de estudar. Eu acordei no dia seguinte parecendo um zumbi, não consegui produzir absolutamente nada do projeto que eu estava fazendo e não rolou, entendeu? Aí eu falei, tá, então primeiro eu preciso construir o hábito de acordar, de acostumar o meu corpo a acordar 4 horas da manhã. Então, eu coloquei como meta para mim ficar 2 semanas acordando às 4 da manhã e estudando no máximo 20 minutos. Então, eu fiz esse teste. Fiquei 2 semanas certinho, aí foi legal essas 2 semanas. Consegui estudar 20 minutos todo dia. Aí passou as 2 semanas, eu falei, tá, beleza, agora eu vou subir de 20 minutos para 40 minutos. Aí fiquei mais 1 semana, 2 semanas fazendo isso 40 minutos. Dava 40 minutos, eu literalmente parava de estudar, não estudava mais. Aí fiquei mais 1 semanas estudando 40 minutos, passei para 1 hora. Então foi uma escala de tempo gradativa, entendeu? Já teve algumas vezes no passado onde eu tentei implementar rotinas de estudo, mas eu tentava jogar de cara já 2 horas todo dia. E aí não estava, entendeu? Eu não estava nem acostumado a estudar pouco tempo, quanto mais um período maior. Então eu fui construindo ao longo do tempo essa rotina de estudo. Até que chegou o momento que eu consegui manter o tempo de estudo por 1h30, por uns 6 meses, mais ou menos. Isso falando assim, eu acordava, como estava tudo em lockdown, não dava para sair, eu acordava às 4 horas da manhã todo santo dia. De semana, de final de semana, todo dia eu acordava às 4 da manhã. Fiquei fazendo isso acho que uns 9 meses, assim, sem quebrar nenhum dia. E aí, depois de uns 3 meses, que já tinha começado a pandemia, que eu tinha começado a estudar direito, na empresa que eu trabalhava, teve uma flexibilização de horário por conta da pandemia e tudo mais. A galera não queria deixar muitas pessoas no escritório. E aí a gente foi dividido em turnos e eu acabei indo para o turno da tarde. Então eu trabalhava só meio período. Naquela época teve a redução de jornada e tudo mais. Aí foi uma outra oportunidade gigantesca para mim estudar, né? Então eu estava conseguindo estudar 1h30, eu comecei a estudar tipo,
eu fui gradativamente até conseguir dar 6 horas, que era o limite que eu tinha. Então, eu estudava das 4 às 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parava de estudar 10 horas. Então, de manhã eu já conseguia fazer uma sessão de estudo de 6 horas todo dia, assim. Então, eu fiquei... eu acho que essa flexibilização de horário ficou uns 3, 4 meses. Então, durante a semana eu estudava 6 horas. De final de semana, sábado e domingo, eu subia para 8 horas. E aí, depois, quando voltou a jornada de trabalho normal, eu voltei para 1h30 durante a semana e 8 horas no sábado e domingo. Perfeito. E depois, quando você finalizou o curso, eu acho que quando você conseguiu a vaga, você tinha finalizado o curso, você conseguiu migrar de vaga. Sim, eu tava fazendo ainda o curso, o curso ele tem vários projetos, né, para a gente fazer, mas a partir de um determinado ponto já dá para a gente se arriscando em algumas vagas, né, já dá para ir mostrando. Trocamos muito, né, sobre o portfólio, sobre o currículo também. Sim, o portfólio E como que você conseguiu essa primeira oportunidade e depois como você está hoje? Porque essa primeira oportunidade já tem o quê? 1 ano e pouco atrás? 1 ano e meio, quase? Eu consegui a primeira oportunidade em junho de 2021. Putz, tem um ponto interessante também que eu queria comentar, que é quando entrou 2021, eu já estava estudando fazia um tempo já. Murilo, o seu áudio tá bem baixinho para mim. Falar só um pouquinho. Melhorou. Melhorou aí? Melhorou? Beleza. Então, quando foi 2021, eu falei, esse ano eu preciso entrar para realmente fazer a migração. Né? E aí tem um amigo meu que ele também estava com uma meta para 2021, que era a meta para agosto. Eu falei, tá, beleza. A gente estava planejando para fazer uma viagem e tudo mais, falei, vamos fazer uma aposta, então. Quem não conseguir cumprir a meta, né? Minha meta era fazer a migração de carreira até agosto também. Quem não conseguir cumprir a meta vai pagar a passagem aérea para o outro. Então, isso foi uma coisa que já me botou uma pressão a mais, assim, né? Porque, eu não queria gastar meu dinheiro com outra pessoa pagando uma passagem aérea. Então, foi uma coisa que serviu para dar um gás a mais, assim, para mim estudar e ir mais atrás das empresas para fazer as aplicações. Da parte que eu consegui minha primeira vaga, eu fiz aplicação para várias empresas na época que eu estava mandando portfólio, currículo. A maioria delas não me respondeu, nem não mandava nenhuma negativa, nenhuma positiva, nada. A maioria dos casos. Eu fiz algumas aplicações quando eu ainda não tinha também meu portfólio 100% trabalhado. Isso também foi uma grande virada, assim, fez uma grande diferença para mim. Eu fiquei, acho que, 2 meses trabalhando pesado assim, na questão de portfólio, escrever case, escrever currículo direito. Então, teve períodos que eu fui pesquisar assim, quem são as pessoas que vão ver meu portfólio e meu currículo? São pessoas que são recrutadores de RH e são pessoas que são UX lead, por exemplo, líderes de UX. Beleza. Quantos minutos cada uma dessas pessoas geralmente gastam para analisar um currículo, para analisar um portfólio? Um recrutador gasta no máximo 5 minutos. Um líder de UX gasta no máximo uns 15 minutos porque tem que dar uma olhada mais a fundo no conteúdo e tal. E aí começam os questionamentos do tipo, como que eu vou organizar o conteúdo do meu portfólio que atenda tanto uma pessoa que precisa entender de uma maneira rápida, tanto uma pessoa que precisa aprofundar mais o conteúdo. E aí comecei a fazer vários testes, fiz várias versões do portfólio. Tem um colega meu que ele é mais sênior, e aí eu sempre fazia as versões e mandava para ele, o que você acha? Você acha que dá para melhorar alguma coisa? Você acha que está legal? Então eu ia fazendo, ele ia me dando feedback, a gente ia fazendo essas interações, até que chegou um momento que a gente falou, agora tá legal, agora acho que vale a pena começar de fato a mandar
aplicar para as vagas, né? E aí eu comecei com esse material novo e aí algumas empresas começaram a me retornar. Isso foi legal pra caramba. A primeira vaga que eu consegui, eu fiz um processo seletivo também, deu super certo. Era uma empresa aqui da cidade, inclusive. E foi uma empresa, foi um aprendizado assim muito legal para mim, porque eu entrei na época sendo o único UX E da novo, empresa. né? Então eu... De novo, Oi? aprendendo. Então, eu falo que tem os prós e contras, né, de ter conseguido essa oportunidade. Para mim foi tipo uma super vitória ter conseguido entrar no mercado de trabalho. Demorou mais ou menos do tempo que eu comecei a de fato estudar, certo? Até eu conseguir minha primeira vaga, demorou 1 ano e meio, praticamente. 1 ano e 4 meses, para ser Porque mais exato. a área exige muito E aí, portfólio, né? sim, Exclusivo. sim, é demais. Até essa questão do tempo de entrada na área de trabalho é bem relevante, porque na escola que eu estudo, a gente vê vários cases vários casos de pessoas que entraram no mercado e a gente meio que entende, a gente meio que sabe quanto tempo que a pessoa gastou estudando. Então eu conseguia ter uma noção, tipo assim, a pessoa não estuda tanto tempo por dia, na média ela vai conseguir fazer uma migração de carreira em 2 anos, 2 anos e meio. Aí tinha um outro cenário extremo da galera que estudava comigo, que eram as pessoas que se planejavam financeiramente para deixar o trabalho e passar tipo 1 ano só estudando, super focado, para conseguir entrar antes no mercado de trabalho. E aí eu via que essas pessoas geralmente conseguiam fazer a migração em 8 meses, porque imagina, você joga uma carga de estudo muito alta todo dia, então você encurta muito o tempo de entrada. E o meu acabou sendo aí 1 ano e meio, que é um tempo bem legal, bem relevante. Né? E aí, voltando para falar da primeira oportunidade, né? Eu estava trabalhando sozinho, depois de um tempo entrou uma outra pessoa lá para atender algumas outras demandas, mas o ponto positivo é que tipo, eu tinha que me virar nos 30, sim, porque não tinha outras pessoas mais sêniores para pedir ajuda, para tirar dúvida, então eu tinha que fazer muita pesquisa e muito atrás das coisas, então foi muito legal nesse ponto. Em contrapartida, o ponto negativo que eu via era justamente por isso, por não ter uma pessoa mais sênior para tirar dúvida, para ver se, para pegar um feedback, para ver se isso que eu estava fazendo estava realmente certo ou não. Não, E pode aí, ir tem alguma falando. pergunta para fazer aí? Tá, beleza. Então, vou Isso. passar já para a segunda oportunidade. Beleza. E aí eu fiquei 4 meses, né, nessa empresa, na minha primeira oportunidade, e depois surgiu uma proposta da UOL para trabalhar lá com eles. A aplicação da minha aplicação para essa vaga da UOL foi muito interessante porque eu não estava pesquisando mais vaga, eu falei, putz, consegui minha primeira vaga, então eu vou ficar um tempo aqui aprendendo e a hora que eu achar que faz sentido, de novo, aí eu volto a procurar outras oportunidades, né? E quem faz aplicação para vaga sabe que é um processo muito cansativo, porque você tem que preencher um questionário gigante, você tem que fazer teste, às vezes tem teste lógico. É uma coisa que você gasta um tempo, né? Então, se for fazer para várias empresas, putz, você vai perder, você vai ter que demandar um tempo significativo aí. E aí, essa vaga da UOL foi o seguinte, um professor meu compartilhou no grupo da escola a vaga e estava escrito assim, ó, quem quiser se candidatar é só mandar um portfólio no e-mail tal. Eu falei, putz, é só mandar o e-mail? Vou mandar, né? Escola, né? E aí eu mandei, passou 15 minutos, o cara que era o gerente da área lá me respondeu, a gente já marcou uma entrevista e aí eu entrei no processo seletivo Legal. e acabei passando, né? Acho que foram umas quatro ou cinco etapas assim, do processo seletivo. E aí eu entrei na UOL em
foi em outubro de 2021, fiquei lá por um ano e 4 meses trabalhando. Aí lá eu consegui, lá é um ambiente onde meu time tinha 25 pessoas de UX, então tinha gente júnior, tinha gente pleno, tinha gente sênior, então tinha muita gente para tirar dúvida, é um ambiente muito legal, assim, a galera se ajuda demais. E aprendi muito, né? Tipo, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes produtos, aprendi muito com a galera. E aí, quando foi no final de 2022, aí uma outra recrutadora me abordou no LinkedIn com uma vaga, já fazia, nesse tempo que eu fiquei na UOL, eu não cheguei a fazer mais nenhuma entrevista. Não estava fazendo aplicação mais, porque realmente o trampo estava bem legal lá com a galera, era um time muito bom de trabalhar, tinha bastante oportunidade assim, de ganhar conhecimento, né? Então estava bem interessante. E aí chegou a recrutadora aí no final do ano e me mandando uma oportunidade de trabalho na empresa que eu estou atualmente, né? Aí eu olhei a oportunidade, vi o site da empresa, falei, interessante, né? Faz tempo que eu não faço entrevista, então vou fazer uma entrevista aí só para testar como está a minha empregabilidade. Né? Porque geralmente roda a galera fazer umas entrevistas só para testar, para ver como é que está no mercado de trabalho. E foi bem nessa vibe que eu entrei, no processo seletivo. Aí entrei no processo seletivo, passou uns 2 dias, a recrutadora me falou, você vai ter que, a tua primeira entrevista vai ser com a gerente de UX, que ela é da Croácia, beleza? Aí eu falei, beleza, nunca tinha feito entrevista em inglês, né? Tipo, eu estudo inglês há bastante tempo, né? Sei falar, tudo, mas eu nunca tinha usado inglês num ambiente profissional, nunca tinha colocado para jogo, era sempre em viagem, ou estudo mesmo, bem em ambiente informal, assim. Falei, tá, beleza, então eu vou testar a minha empregabilidade e vou testar também a minha primeira entrevista em inglês para ver como é que vai ser, não fazia ideia. E aí fiz a entrevista com a gente de UX, ela me passou um teste para fazer também em inglês. Todo o processo seletivo foi em inglês. E aí eu acabei passando. Foi no dia 30 de dezembro, tipo, 5 horas da tarde, quase virando ano, a moça do RH me mandou uma mensagem assim, falou, você foi aprovado no processo seletivo, então já no primeiro dia do ano, no segundo dia do ano, assim, a gente já começa a conversar de quando você vem para cá. E aí foi na metade de janeiro, acho que dia 16 de janeiro, eu comecei de fato na empresa que eu estou atualmente. Legal. Hoje é uma empresa americana, que assim, é uma empresa global, né? Tem a sede lá nos Estados Unidos, mas o time que eu trabalho é um time de vários locais. Por exemplo, o time de UX é da Croácia, então aí tem gente que entra na reunião comigo, que é da Argentina, gente do Peru, gente de Israel, gente dos Estados Unidos, então tem vários locais, assim, todas as reuniões, todas as conversas são 100% em inglês, né, porque é a língua que todo mundo conversa. E eu acho bacana também para quem está ouvindo, né, que você saiu de você na sua primeira oportunidade, local, algo que você tinha presencial também, se não me engano, era híbrido, né? Depois foi para 100% também, e depois agora na real, todas as oportunidades que eu consegui em UX foram todas 100% remoto. Nunca foi uma obrigatoriedade. Então, primeiro foi de uma cidade mais próxima, depois foi São Paulo e agora... Né? Assim, realmente. Legal, realmente. Perfeito. E, explica pra gente o que é UX Design, porque é um termo novo também, algumas pessoas não conhecem, e agora que você já tem toda essa bagagem, já está aí para uma outra oportunidade profissional, como que você definiria UX para quem está de fora e não conhece? Tá, legal, boa pergunta. UX, o termo ele significa basicamente experiência do usuário.
Então, um profissional de UX que atua com produtos digitais, quando eu falo produtos digitais, pode ser um site ou um aplicativo, geralmente são esses dois. Por exemplo, pensando em um aplicativo, vamos pensar nos aplicativos bem comuns, que são o aplicativo do iFood e o aplicativo do Nubank, o aplicativo da Uber, por exemplo. A usabilidade, para você usar esse aplicativo, ele tem que ser um aplicativo bem fácil, justamente para você não ter dúvidas de como usar. Eu vou reservar uma viagem aqui no Uber, então eu tenho que abrir o aplicativo e não posso ter dúvidas do que eu tenho que fazer. Tem que ser uma coisa bem intuitiva. Então, o profissional de UX são os profissionais que montam o layout e toda a experiência de navegação que os usuários vão ter dentro de um aplicativo ou site e fazem com que seja muito simples de ser entendido. Então, a gente pega toda a camada de tecnologia que é bem complexa, tipo assim, putz, imagina para você a parte de tecnologia da Uber, que você tem que conectar o celular do motorista, conectar o GPS, conectar o celular do usuário. Então, é uma série de tecnologias. Só que quando você vê na interface, é uma coisa muito simples, muito fácil. Então, a missão da pessoa que trabalha com o UX é tentar simplificar ao máximo o layout e a experiência de navegação para que seja uma experiência simples e fácil de você usar, né? Porque se for uma experiência, se você abrir um aplicativo e você achar que é difícil, a probabilidade de você não querer mais usar aquele aplicativo é muito alta. Então, quanto mais fácil for, maior vai ser a taxa de usuários que você provavelmente vai ter no seu aplicativo, né? Pensando no aplicativo grande de Pensando que a gente quer algo simples. Fazer. Sim, realmente. Então, legal. E Realmente. eu também que durante tudo, teve muitos casos de pessoas da migração. Hoje, você lembra, assim, né, da formação das pessoas que fazem o curso de você ou que entraram em quais eram as formações que eles tinham de migração? Tá. Para mim tá dando uma cortadinha no áudio, mas você perguntou da galera que estudou comigo, qual que era geralmente o background deles, certo? Tá. Era bem variado. Na área de UX, tem bastante gente que vem de psicologia, porque psicologia, basicamente, quando você vai montar um aplicativo ou algum serviço digital, você tem que saber como que o seu usuário vai pensar, tipo, quais são os gatilhos mentais que essa pessoa tem, que se você colocar um botão em cima ou embaixo, dependendo do posicionamento que você colocar e como você colocar, vai fazer a diferença se o teu usuário vai clicar ou não. Então, geralmente, quem é da área de psicologia tem os conhecimentos sobre esses assuntos e também é um super compositivo. Então, tinha gente de psicologia, tinha gente de TI também que estava migrando. Muitas pessoas vinham do design gráfico também. Design gráfico muita gente mesmo que estudava comigo, senão a maioria vinha de design gráfico, por já ter essa bagagem de visual e tudo mais. A arquitetura também vinham algumas pessoas, né? Porque na teoria, se você pegar para fazer uma comparação, eu acho que eu não vou nem comparar, isso não vai dar certo, mas a relação de você fazer um projeto de uma residência, alguma coisa, tem algumas coisas que dá para você acabar aplicando para quando você vai fazer um projeto de um aplicativo, assim. Obviamente que tem muitas diferenças, assim, mas tem algumas coisas que dá para Legal. São as aproveitando. que a gente tinha comentado lá no início. Essas competências que podem ser utilizadas naquela área. E, Murilo, quais vão ser os seus próximos... As próximas metas? Geral.
Nossa, Cris, faz exatamente um mês aí que eu estou na empresa nova, então, por enquanto, essa oportunidade de trabalhar usando inglês está sendo uma oportunidade incrível para mim, que é uma coisa que eu sempre quis colocar realmente inglês para jogo. Então, por enquanto, o objetivo é conseguir ganhar o conhecimento nessa área, porque eu estou trabalhando com uma língua que é a minha segunda língua, então isso já é uma barreira, e eu estou trabalhando agora num setor que eu nunca vi na minha vida, que é o setor de crédito, setor de avaliação de fornecedor, então tem muita coisa que é burocrática, então tem uma curva de aprendizado aí que é bem grandinha, assim, até eu entender de fato como funciona. Então, acho que por enquanto é ganhar mesmo conhecimento na área, né, e conseguir galgar umas posições legais aí dentro da empresa, né? Tem umas oportunidades bem legais assim, para Legal, crescimento. legal. Bom, eu queria saber agora se o pessoal também que está assistindo a gente tem dúvida, alguma coisa que queira perguntar, se pode colocar aqui para a gente já ir estudando também. Mas eu fui anotando pontos, Murilo, que você comentou e que são super importantes também. Então, eu fui anotar o primeiro networking, com pessoas e profissionais de troca. Você falou da questão de ter um mentor técnico. Então, alguém que sabe ser melhor e ser pior, faz assim. Esse lance do network, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu fui no LinkedIn e eu comecei a adicionar um monte de gente da área, de várias empresas, porque eu precisava saber o que essa galera estava conversando, o que a galera estava postando, né, o que estava rolando. Então, eu adicionei muita gente. Cheguei a fazer amizade com algumas pessoas que eu abordava no LinkedIn, pelo direct. Então, foi bem interessante, assim. E os estudos, tanto o estudo de um curso maior que você fez, você foi aos poucos entendendo, modificando sua rotina, seus hábitos para conseguir esse estudo, né? Então, de fazer cursos menores para ir testando até encontrar a área que você tem mais interesse. Sim, sim. Putz, tanto que nessa época, eu até esqueci de comentar que foi a época que eu excluí o Instagram, né, temporariamente, então eu fiquei quase 10 meses sem Instagram, super Você focado. foi Assim, comunicável. Um dia tem coisa, eu falei, gente, eu tô mesmo, tô super focada. Legal. Realmente, E essa focado assim. Minha mãe começou a ficar até preocupada comigo, porque eu não saía mais de casa, não dava para sair, eu lembro quando eu peguei férias no trabalho, eu estudava todo dia 8 horas, então no final das férias eu já estava meio maluco de ficar estudando uma quantidade absurda. Assim. Porque você saiu de uma rotina que você tinha vários compromissos, veio pandemia, ao mesmo tempo você estava estudando, você aproveitou. Bom, já vou ter que ficar, vou aproveitar. Legal. E eu com os cursos menores até para escolher a psicologia positiva. Então, eu já tinha feito o curso com a Cláudia, que era o depois eu escolhi o MBA. Então, eu acho que isso é super importante, dar aquilo que a gente quer, isso vale o investimento, tanto de força, né? Isso. E investimento de tempo, né? Investimento de tempo eu acho que é o maior, assim, E, Murilo, a gente importante. comentou sobre a transição de carreira também, uma reserva financeira. Você Sim, verdade. Eu acho que tem dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, essa da reserva financeira, que você comentou, que é importante, porque assim, quando a gente está fazendo uma transição de carreira, eu via que tinha muita gente que estudava comigo que estava num cargo de gerente ou alguma posição bem mais alta e a pessoa ia fazer uma transição de carreira e provavelmente ela ia começar numa vaga júnior. Então ia ter uma redução salarial significativa. Então você já tem que pensar nisso, que isso vai acontecer quando você for numa
fazer uma transição de carreira, né? Porque você está começando do zero, não tem como você começar ganhando a mesma coisa que você estava ganhando num emprego que você tinha uma posição maior. Então, isso é mais de mentalidade, assim mesmo, e ajustar suas finanças, porque senão você vai ficar apegado no teu salário e não vai conseguir mudar de nunca. fato mudar. Um outro ponto importante que eu acho, eu comentei que eu fiquei 10 anos na mesma empresa, né? Então, nesses 10 anos, eu nunca tinha feito uma entrevista, nada. E eu tinha muito medo de fazer essa mudança, porque eu estava numa empresa que eu já estava há muito tempo, eu estava tipo, super seguro e tal. Então, eu mentalmente tinha medo de mudar para alguma coisa, para uma área desconhecida e não saber o que ia acontecer. Então, eu lembro que logo no início, junto com o estudo, eu comecei eu conheci a Cláudia, que você me passou, né, que é minha psicóloga, e aí a gente foi fazendo um trabalho também para eu quebrar algumas crenças limitantes, para justamente, na hora que chegar o momento de entrar no mercado, eu não ficar preso nessa minha ideia de segurança, né? Então, foi um trabalho Legal. que E eu aí, precisei e fazer nós também. temos também uma simulação, né? Lembrando aqui, fez uma técnica Sim, verdade. bem A gente fez simulação de entrevistas para praticar, eu pratiquei várias vezes, e me ajudou legal. bastante, me Nossa, ajudou muito. bastante. Você trouxe vários pontos que foram importantes para a sua jornada hoje, né? E que podem servir de exemplo aqui para outras que estão passando por esse momento. Até eu tenho um cliente neste momento que está com uma jornada muito parecida com a sua, de TI para UX. Legal. Legal. Sim, Se a pessoa pode quiser dar trocar uma os ideia aí, contatos pode falar para dar uma para voz. você conversar. Fico feliz em Legal. ajudar. Queria saber se alguma pergunta, pode colocar aqui no comentário, já responde também. A Cláudia comentou que a terapia andam mãos dadas, muito bom, porque a gente faz assim, ó. Realmente, dá Faz, uma com baita certeza, diferença, assim. com certeza. Acho que fica muito mais claro, né? Porque na teoria a gente trabalha alguns mais concretos, algumas, e aí na terapia vai lá para essas questões mais profundas, como você disse, né? O que você já tinha ali, segurança. Então são tem que trabalhar mais profundo e destravar, né? Perfeito. Sim, com certeza. Um ponto também, Cris, eu acho que o ponto principal da mudança de carreira realmente é o estudo, a dedicação aí. É importante também, quem estiver planejando estudar para mudança de carreira, para qualquer outra coisa que seja, saber o tipo qual a maneira de estudo é melhor para você, entendeu? Para mim, funciona muito bem estudar de manhã. Então, é o primeiro horário do dia, minha mente está fresca, então é o melhor horário para mim fazer algumas tarefas que precisam de criatividade ou que precisa assimilar alguma coisa. Para outras pessoas, o período da noite pode fazer mais sentido. Então, você ter esse entendimento do que funciona melhor para você é muito importante. Eu testei, eu sempre fiz testes para tentar entender o que fazia mais sentido para mim. Fiz vários, costumo falar que eu meio que sou um laboratório, né? Eu faço vários experimentos, assim, principalmente de horário, para saber qual horário que eu estou com a maior energia no dia, que é para fazer tal atividade, que vai me demandar mais esforço. Eu lembro de Então, faço você várias quando você coisas descobriu o aí. método Pomodoro. Você lembra? Uso Pomodoro demais, Eu uso lembro todo que dia, você né, ficou Pomodoro. fascinado, que tudo queria colocar Pomodoro. Verdade, verdade. Era Olha lá. muito bom. O pessoal comentou também de autoconhecimento. Aí tem uma pergunta: qual você estava antes de ir para a qual? Mariano aí. Putz, eu estava como analista de sistemas. Trabalhei aí 10 anos como analista de sistemas e fazendo algumas coisas também como em análise de negócio, assim, mas sempre dentro da área de TI, né? Então, eu trabalhava muito com RP, Ah, e veio era mais uma isso. pergunta também. Como
que é o seu dia a dia na área atual? Como é meu dia a dia na área, eu vou falar do meu dia a dia na UOL, porque atualmente eu estava passando por a etapa de onboarding e tal, então ainda não está muito solidificado. Mas basicamente a gente tinha um projeto para fazer, a gente trabalhava com sprint, né, de 2 semanas, e aí caíam as tarefas na esteira para a gente lá que a gente ia fazendo. Então tinha várias atividades que a gente fazia, desde o layout até fazer teste de usabilidade, fazer pesquisa com o usuário. Então, assim, não tem uma rotina fixa que eu sigo todo dia. É muito tipo, que tarefa que chegou para mim, qual a parte do projeto chegou para mim, aí eu tenho que entender, para essa parte eu tenho que usar tais métodos e tais ferramentas para resolver. Então, aí chega a outra parte, é uma coisa totalmente diferente. Então, não tem muito uma coisa assim que eu faça todo dia a mesma coisa, entendeu? Então, tem sempre essa divisão, assim, Que tem rotação projetos de diferentes. Sim, sim. Não só não acaba nem sendo projetos diferentes. No mesmo projeto tem atividades diferentes, entendeu? Então, tem hora que tipo, você tem que conversar com o usuário para entender o que faz sentido para ele. Aí depois você tem que desenhar o layout. Aí depois você tem que conversar com o desenvolvedor para ver se o que você desenhou é tecnicamente viável para ser desenvolvido. Então tem uma série de coisas que a gente tem aí no meio do processo. Perfeito. Temos mais uma pergunta que indica estudar. Tem algum curso de engenharia? O curso que eu indico é o curso da ELA, que é o curso que eu fiz, é um bootcamp, bem grandinho, por sinal, mas é muito bom. Essa pergunta aí foi muito boa, Cris, porque um problema que eu tive também, e eu vi várias pessoas com essa mesma situação. Quando você começa a estudar, você tem lá a sua trilha de conteúdos que você tem para ver dentro do curso. E aí, beleza. Porém, em paralelo, se você abrir o LinkedIn, tem uma enxurrada de conteúdo. Uma enxurrada de conteúdo. Tem o Medium também, que vocês conhecem na plataforma de conteúdo, também tem várias coisas. E no LinkedIn é muito curioso. Tem hora que, por exemplo, agora está sendo a moda da inteligência artificial, várias coisas. Então, você abre lá, tem muito post desses assuntos. Então, cada momento tem alguma coisa tocando lá. E aí, o que eu fazia? Eu fazia a minha trilha no curso, só que aí eu tentava acompanhar também esses conteúdos paralelos que estavam rodando. E não dava certo. Muitas pessoas, pelo excesso de informação que tem disponível, acabam perdendo um pouco o foco. Então, comigo aconteceu isso, com outras pessoas também eu vi que rolou. Então, eu precisei me policiar para deixar para lá esses conteúdos paralelos e ficar focado realmente só na trilha de conteúdo do meu curso, que era o que eu realmente precisava fazer. Cursos paralelos são importantes, mas não era o momento, entendeu? Não adianta eu querer aprender uma coisa muito mais avançada que a galera está discutindo, sendo que nem o básico e intermediário eu não dominei ainda. Perfeito. Mais alguma pergunta? Eu acho que teve uma pergunta do Márcio. Achei do Gustavo. Dentro dessa mudança, o que proporcionou satisfação? Sim, com certeza. Eu fiquei assim, muito mais satisfeito, porque era uma área que eu de fato queria entrar e estou bem mais satisfeito do que eu estava anos atrás, assim, com o trabalho que estou fazendo. Pode ser que daqui a alguns anos eu fique insatisfeito e faça sentido fazer alguma outra coisa, mas por enquanto... E essa satisfação vem também de utilizar os fortes que a gente trabalhou na mentoria. Sim, foi muito bem mapeado, assim, né? Não foi tipo, eu vou para a área de UX porque eu acho que é legal. Não, foi muito
bem estudado, junto com o processo de coaching, e a terapia. Cláudia também na terapia. Foi muito bem Perfeito, porque organizadinho, eu assim. acho que a atuação tem diversos pontos, tanto do modo de trabalho, quanto das suas competências, do verdade que você tem. Você comentou que a sua criatividade é importante, que você não usava tanto, então, pena nessa situação. Sim, sim, com certeza. Por exemplo, naquela. Se eu pegasse para trabalhar, por exemplo, em contabilidade ou advocacia, que são campos mais. Trabalhos mais burocráticos, com certeza eu não ia me dar bem, né? Talvez eu seria bom, mas talvez eu não usaria todo o meu potencial. Porque eu lembro que eu tinha alguns amigos que eram desenvolvedores e a galera estudava pra caramba, meu. A galera pegava uns problemas, levava pra casa pra resolver e tal. E eu, tipo, a galera super engajada mesmo assim, e eu não tinha isso, entendeu? E agora eu tenho, tipo, dá um BO aqui, às vezes eu fico até mais tarde para resolver, vou bem mais ativo para pesquisar sobre novos conteúdos e novas metodologias para fazer alguns trabalhos, então é uma coisa que eu acabo me tornando mais proativo, assim. E aí, consequentemente, acaba melhorando a minha qualidade de trabalho, né? As entregas acabam Com ficando melhores. certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E eu acho que de perguntas são essas mesmo. Murilo, queria muito te agradecer. Foi muito bacana você ter contado sua história, porque envolveu vários pontos, né, que envolvem em si de carreira, que é Legal. super importante a gente falar sobre isso, né? E queria Sim, agradecer pela sim, confiança, sim. por ter topado É, também fazer a sua live comigo. que isso. E, bom, se alguém quiser, eu vou passar, vou deixar seu contato aqui embaixo também, tudo certinho, para quem quiser também tirar alguma dúvida direto, tá? E, bom, pessoal, queria muito agradecer também que ficou até o fim da live também. Quem vai ver esse vídeo aqui um pouquinho depois também, tá É verdade, algumas pessoas gravada. vieram me perguntar se está gravado. Vai ficar no Instagram, mas também eu vou colocar no YouTube. Vai ficar fácil acompanharem, podem colocar na TV, podem onde vocês ficar mais fácil depois. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Murilo. Boa semana. Eu que Valeu. agradeço. Valeu a galera aí que acompanhou aqui, a Mariana, o Marcelinho aí, Valeu. a Carol. Tchau, tchau, gente. Muito bom. Até mais, Cris. Tchau, tchau.